Glória a Deus. Versículo 22 em diante. Quem achou, diga amém. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia, e que já havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia ela consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Ele declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando com ela, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Qual é o nome dele, gente? Isso. E disseram a ele: tua filha está morta, para que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga amém por essa palavra. Veja, de acordo com o relato de Lucas, o testemunho de Jesus, que percorria e que se alastrava não só em Jerusalém, mas em todas as cidades circunvizinhas a ela, era este: que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas começaram a desenvolver uma fé de que, para que elas fossem curadas por Jesus, elas também precisavam ser tocadas por Jesus. E era assim que essas pessoas começavam a desenvolver a sua fé. Por isso que nessa ocasião aqui, Jairo tem uma filha que está enferma. Completa para mim: a menina está? Isso. É uma enfermidade que aponta para uma morte, a coisa é grave. Tanto é que ele diz: rogo-te que venhas em minha casa, que imponhas as mãos sobre a minha filha, para que ela sare. Ou seja, ela ainda está enferma. Mas ele diz: para que sare e viva, porque ele reconhece que aquela enfermidade, se continuasse, levaria a menina à morte. Jairo vai abrir mão de absolutamente tudo que ele tinha para poder possuir aquilo que só Jesus podia lhe dar. Jairo, na verdade, é a prova de que é possível renunciar por Cristo. Porque, na verdade, a renúncia por Cristo tem muito mais a ver com o que a gente vai ganhar do que com o que a gente tem que perder. A verdade é que há uma hipocrisia velada e uma falsa santidade que quer desenvolver em nós o entendimento de que é perder muito e que por isso é tudo tão difícil. E quando você fica o tempo todo olhando e observando aquilo que você vai perder, a verdade é que você não tem força para renunciar, porque o ser humano não é atraído pela perda, ele é atraído pelo ganho. E isso não torna ele um oportunista, isso torna ele um ser de consciência chamado inteligente. Você não trabalha para perder, você trabalha para ganhar. Quando você acorda cedo, quando você vai fazer seus afazeres, as responsabilidades que você não assume pensando na perda, você assume pensando no ganho. Isso não faz de você uma pessoa imoral. Isso torna você uma pessoa consciente das suas responsabilidades e alguém que sabe o que precisa fazer, o que precisa perder e o que precisa se comprometer para saber aquilo que vai ganhar. Então preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, sem falsa hipocrisia ou sem hipocrisia nenhuma. Você não perde o que tem que perder pensando no que tem que perder. Você só dá conta de renunciar o que tem que renunciar quando foca no que você vai ganhar. Qualquer outra palavra que queira produzir uma renúncia
um puritanismo de que foi ótimo ter perdido o que eu perdi, não foi verdadeiro. E isso não faz de você uma pessoa oportunista. Isso faz de você uma pessoa intencional. E eu vou lhe falar abertamente. O expediente de Deus não são para o atendimento das nossas necessidades, mas para o atendimento das nossas expectativas. Isso contraria absolutamente boa parte da lógica que tem sido implementada por alguns evangelistas, por alguns pastores, por algumas denominações, por alguns pregadores que querem instituir em nós a máxima de que Deus jamais deve ser adorado pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Na palavra não está errado. De fato, adoramos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele... Mas a única maneira de saber quem Ele é observando as suas obras. Não se conhece a Deus se não se sabe o que Ele faz. O cântico de Moisés, que o pastor Eliel citou aqui algumas vezes, é, por exemplo, o cântico que Moisés cantou, mas que foi dado como composição do próprio Deus. Deus disse a Moisés: Moisés, canta um hino e ensina os filhos de Israel a cantarem esse hino. E nesse hino você compõe, você escreve nesse hino tudo que eu fiz nessa travessia, desde o dia que eu tirei vocês da casa da servidão. Escreve nesta canção, neste cântico, tudo que eu fiz. Ensina os pais a cantarem e fala para os pais ensinarem os filhos a cantarem e os filhos deles nos filhos deles. Por quê? Porque essa geração vai passar, mas aquilo que eu fiz não pode passar. E há de ser que todas as vezes que eles cantarem o que eu fiz, e há de ser que todas as vezes que eles cantarem o que eu fiz, eles saberão e eles se lembrarão quem eu sou. Deus está associando diretamente que Israel vai chegar ao entendimento de quem Ele é quando fizer menção das coisas que Ele faz ou fez. Mas a gente acaba desenvolvendo uma ideia de que não pode olhar para o que Deus faz e que não pode se aproximar de Deus esperando receber alguma coisa. Só que não há amparo bíblico nenhum para esse tipo de palavra, que só revela um sentimento poético, mas que não constrói uma narrativa que torna a nossa vida devocional real. E qual é a realidade? A realidade bíblica e teológica, ela está descrita no próprio texto, como defesa do que nós estamos dizendo em prol da própria palavra, para que você não permita que sua consciência te chame de oportunista, porque o evangelho da graça transmitiu em você a consciência de filho. Escute isso. É a própria palavra de Deus que diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Essas coisas não estão separadas uma da outra, isso está no mesmo contexto. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O que é crer? É ter fé. E o que é ter fé? Ora, a fé é a expectativa das coisas que se não veem, a certeza das coisas que se esperam. Então eu vou resumir a palavra fé por uma outra palavra para você entender melhor. O que é fé? Fé é ter expectativa. Então você precisa chegar-se diante de Deus esperando alguma coisa. O que isso significa não é que você é oportunista, é que você sabe quem você procura, por que você procura, para que você procura e com o intuito você procura. Então é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O próprio vai deixar claro pra gente, e Ele vai dizer assim: não pense vocês que se aproximando de Deus sem a intenção de receber alguma coisa das vossas orações, vocês serão atendidos, porque quem assim se aproxima dele não será ouvido. Olha para quem está do teu lado e diz assim: eu não sou interesseiro. Tá fraco, nem eu acreditei que você não é. Diga: eu não sou interesseiro, mas sou intencional. Você não foi chamado para andar por aí vagueando, você foi chamado para entrar com ousadia no santo do santo, pelo novo e vivo caminho. Você precisa ampliar seu entendimento sobre isso. Esta palavra, ela confronta tanta crença velha que a gente tem medo de glorificar. Vê
gente ser intencional. Ver alguém mandando a gente chegar diante de Deus com um pedido na boca faz parecer que essa pessoa está induzindo a gente ao erro, porque a gente foi educado a ser falso. Achamos que orações legítimas são as orações regadas de necessidade. Outro equívoco. O que Deus vai dizer na primeira pessoa pela boca do profeta Isaías? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, ou seja, nem de longe não há ninguém que seja semelhante. Nada do que se tem ouvido de qualquer outra coisa ou pessoa nem se compara. Não há ruído, não há absolutamente nada para que se possa comparar. Então ele vai dizer, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Veja isso, um Deus que trabalha, um Deus que por aqueles que precisam, um Deus que trabalha por aqueles que nele. Só duas verdades para o texto e eu te explico o que Jairo está fazendo. Primeira, por que não diz desde sempre, se o texto aponta para Deus, e Deus não é desde antigamente, mas é desde antes da eternidade, haja vista que a eternidade é filha dele. Mas por que o texto não diz que ele trabalha desde eternamente, mas trabalha desde antigamente? Coisa linda. E ela está certa. Olha o que nós vamos ver no livro do Gênesis. Havendo Deus feito todas as coisas, capítulo 1, versículo 31, no sétimo dia ele descansou. Viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Havendo ele feito todas as coisas no sétimo dia, ele descansou. Foi esse dia que ele descansou como princípio, porque o único Deus que opera e que trabalha e que manda a gente trabalhar pelos mesmos princípios que ele trabalha, ele também se move por eles. Não, você nunca vai conhecer nenhum outro Deus, nenhuma outra religião mais coerente do que Jeová. Descansou. Só que depois de haver feito o homem, você está entendendo? Fez lua e descansou, fez sol e descansou, fez estrela e descansou, firmamento e descansou, separou mares, rios, oceanos, água doce de água salgada e descansou, firmamento e descansou, atmosfera, estratosfera e descansou, galáxias, universo, tudo que existe e tudo que há. E depois de haver feito todas as coisas, ele descansou. Mas depois de haver feito o homem, é isso mesmo. Olha para o teu irmão e diz, nunca mais. Nunca mais. Olha que vai passar tanto tempo depois do relato da criação. Nós estamos falando agora do Evangelho. E Jesus vai ser assunto aos céus depois de 33 anos e meio de vida. E ele vai dizer aos seus discípulos, eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Então o que o profeta Isaías está falando? Ou o que Deus está falando sobre si na boca do profeta Isaías? Eu não trabalho desde eternamente. Eu passei a desenvolver expediente de trabalho depois que eu fiz você. O salmista vai dizer no Salmo de número 8, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória o vestiste e o coroaste. Isso aponta para o Messias, mas também aponta para a humanidade. O que Deus está dizendo é que o homem é o pináculo da sua criação. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo, o mundo sobrevive debaixo de palavra, mas para você eu dou meu expediente de trabalho. Para você eu crio plano, para você eu faço promessa, para você eu entrego novidade, com você eu fico de manhã, de tarde, de noite. Você dorme, mas eu não durmo. Você descansa, mas eu não descanso. O expediente da minha vida é cuidar de você. Deus não é como aquele pai que botou o nome na tua certidão e foi-se embora, ou que te dá o valorzinho fechado da pensão, que às vezes não passa nem de um salário mínimo, e acha que a mãe tem que dar conta de comprar fralda, leite e tudo com aquele salário. Não. Expediente. Abra comigo a sua boca e diga expediente. Puxa o X igual o carioca e diz expediente. Expediente. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu. Por quê? Porque não foi desde sempre, foi desde que você nasceu. Desde que a humanidade foi gerada, Deus desenvolveu um expediente de atendimento pessoal e personalizado. Sua mente também é confrontada nessa hora, porque você foi educado, sobretudo dentro da cultura brasileira,
a viver sobre a expectativa de ninguém que trabalhe por você. Então essa hora é difícil também receber isso, porque na sua mente você cresceu ouvindo: na casa do bom homem quem não trabalha não come. Você cresceu ouvindo alguém dizer: trabalha, mexa-se, faça, seja, tenha. Aí de repente entrega a vida para Cristo, cultura do reino de Deus, da graça. Aí você ouve Jesus dizendo: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, preocupados pelo que comeremos, pelo que beberemos. Eu não quero vocês ansiosos pelo que vestiremos. Saibam que o vosso Pai, que está no céu de todas essas coisas, tem cuidado de vós. Há uma dificuldade muito grande para a gente aceitar isso, porque você foi educado paulatinamente e intrinsecamente a sua vida inteira para você receber do que você faz. Então hoje, debaixo da graça de Deus, você quer mérito até para receber o que é espiritual. Deus não vai me abençoar porque eu não jejuo o suficiente. Não pode me abençoar porque eu não oro o suficiente. Eu não posso ser tão abençoada por Deus porque eu não sou tão santa quanto eu deveria ser. Eu não estou em tanta verdade, em tanta devoção quanto eu deveria estar. Então de repente uma porta se abre e eu desconfio de entrar, porque como eu não tenho tido muita intimidade com Deus, eu não sei se eu devo passar por ela, se Deus está comigo nela. E aí você vai vivendo Cristo cercado de medo, porque você cresceu para mérito. Aí o Senhor vai dizer: desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, com o olho não se viu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por aqueles que nele esperam. Então preste atenção: a graça de Deus é para todos, sua salvação também, mas seu expediente. Não, quem está me ouvindo aí, reaja. Seu expediente é para quem espera nele. Seu expediente é para quem sabe o que deseja. Seu expediente é para quem tem orações. Seu expediente é para quem pede e espera Deus fazer o que a mão do homem não pode fazer. Seu expediente é para aquilo que o salário da tua carteira não paga. Seu expediente é para aquilo que o Rivotril não pode mais fazer por você. O expediente dele não passa pela terapia. O expediente dele não passa pelo teu dinheiro. Camila, eu não estou entendendo. Nenhuma dessas coisas é pecado, todas elas são uma bênção. Só que Deus está dizendo: terapia você faz por você, para você. Remédio você toma por você, para você. Trabalho você trabalha por você e para você. Expediente sou eu entrando onde você não entra. Expediente sou eu fazendo o que você não faz. Expediente sou eu comprando o que o teu salário não paga. Expediente sou eu salvando quem você não salva. Expediente meu é para quem espera em mim. Diga comigo: expectativa. Tá fraco? Diga expectativa. Vou diminuir a palavra, diga desejo. Abra a boca, diga desejo. É isso que ele está dizendo: meu expediente é para quem deseja. É para quem me pediu e quer ver a minha mão. É para quem não mete a mão aonde já me deu a minha mão para meter. Você está tão cansado, tanta alopécia, gastrite nervosa, e você diz: é demônio. E o Senhor está dizendo: é demônio não, é você. Tem muito tempo que você não me dá expediente, porque o expediente é só seu. Você que trabalha, você que entra, você que faz, você que comanda, você que governa, você que paga, você que investe, você que lucra, você que compra, você que levanta, você que tem ideia, é você que dá estratégia, é você que é a coluna, você que é a viga, você que é o telhado. É por isso que tu não dorme mais direito, não come mais direito, não espera mais direito, não descansa mais direito. Quando tu não era nada, quando tu era um vermezinho, quando tu não era coisa nenhuma, tu dobrava o joelhinho e dizia: Pai, se o Senhor não entrar, tu sabe que eu sou pequeno e não entro. Aí eu comecei a entrar, comecei a te abençoar. De funcionário eu te fiz sócio, de sócio eu te coloquei de CEO, de CEO eu te mandei abrir capital. Agora tu está arrebentando a boca do balão. E aí você pensa: sou poderoso. E Deus está dizendo: não é, porque você não suporta o auge. Você tem gastrite nervosa, você tem alopécia, você tem insônia, e você diz: é diabo. E o Senhor está dizendo: não é diabo, é você que nunca mais me deixou trabalhar.
Você agora só espera de você. Você não consegue largar o celular 24 horas. Se você tirar 30 dias de férias, a sua empresa cai. De canto, o Senhor está dizendo: você está cansado porque não tem mais meu expediente. Vamos falar a verdade? De um tempo para cá o expediente é só seu. É você. Não, porque Deus, isso, sua conversa virou essa aqui, ó. Não, porque Deus ajuda, mas quem trabalha tem que se envolver, tem que entrar. E tem que. Se hoje Deus chegar para você e falar: aquietai-vos, você passa mal. Aquietai-vos, você sabe. Se Deus chegar para você em dezembro agora, final de mês, época que você tem que acertar tudo que é imposto, tudo que é 13º. E se Deus disser para você: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Há 10 anos atrás isso era a palavra de vitória. Hoje isso vai te dar uma angústia danada. Você vai entrar nisso aqui, ó. Primeira coisa, crise de ansiedade. Você vai dizer: tá todo mundo fazendo alguma coisa, tem que fazer alguma coisa também, senão eu vou ficar para trás, ninguém vai lembrar de mim. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que, eu vou, hein? E o Senhor está dizendo: e se eu te disser que esse mês tudo que você tem para fazer é não fazer nada? E se hoje, diz o Senhor a alguém, eu vier num tete a tete com você para te dizer: para ver minha mão? Deus está dizendo assim para alguém hoje aqui: quando você não podia nada, eu era o seu tudo. Agora que você pode tudo, você não me espera mais para nada. Porque a sua cabeça desenvolveu a ideia: se eu não fizer, quem vai fazer? E Deus está dizendo assim: faz um teste então só esse mês e vê o que eu faço quando você não faz nada. Deus está dizendo: porventura agora então tu aprendeu a trabalhar melhor que eu? Deus está dizendo: você não trabalha que nem eu. Passou um pouquinho da hora, tu já sente sono. Ele está dizendo: eu não sinto, não tenho pálpebra. João disse que viu e seus olhos eram como chama de... A alusão do grego se relaciona a alguém cuja transfiguração não tem pálpebras. Por isso o salmista na revelação vai dizer: eis que não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Oh meu Deus, oh meu Deus. Deus está dizendo: antigamente tu orava de madrugada e eu dava meu expediente cortando laço. Antigamente tu dormia durante a noite e eu dava livramento até para quem está do teu lado do infarto, porque tu descansava em mim. Lembra quando eu era aquele que te guardava debaixo da minha sombra e tu não temia mal algum? Lembra quando tu lia o Salmo 23 e ele te dava uma paz descomunal, porque tu sabias: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Agora tu vive em água turbulenta. É rolo em cima de rolo, é eita em cima de eita. Deus socorre, Deus me ajuda, Deus tem misericórdia. Por quê? Não confia mais no expediente dele? Não confia mais. Antigamente você sabia que o moleque era aviãozinho da boca. Tu dobrava o joelho e ia dormir, porque era certeza de que Deus ia guardar ele. Não por ele, porque ele era um vacilão, mas porque ele tinha uma mãe que sabia descansar em quem não dorme. Então veja, orações não deixam de ser legítimas só porque falam de desejos e aspirações. Pelo contrário, as orações mais legítimas e os atendimentos mais prioritários de Deus são para as pessoas intencionais. Eu vou falar rasgado que todo mundo vai entender. Deus dá expediente de mais de 24 horas todos os dias, de eternidade em eternidade, para quem Ele tiver que dar. Mas Ele não vai dar nem 5 minutos para quem não sabe o que esperar. Então Deus está dizendo: eu não estou te ensinando a ser interesseiro, mas está na hora de você entender que precisa ser intencional.
Chegue sabendo o que quer. Coloque um projeto diante de Deus. Deseje algo que não dependa 100% do seu trabalho, mas que dependa 100% de algo que só Deus possa fazer. Deus está dizendo: nunca mais a gente falou de coisa grande e de sonho, você não fala mais comigo, porque você só vai aonde a tua mão alcança. E é por isso que a vida tem sido tão difícil. Deus está dizendo: eu não te chamei para ser o dono, eu te chamei para ser meu sócio. Veja isso. O expediente de Deus é para quem espera. Terceira máxima: eu não estou dizendo que Deus não ajuda quem não precisa, mas o tempo de qualidade dele é para quem espera. Logo, tire da sua cabeça a ideia de que Deus vai responder rapidamente às orações que estão ligadas à necessidade e não a desejo, porque isso também é um engodo. Não, tal oração eu fiz e essa Deus vai ouvir. Deus vai ouvir porque Ele sabe que essa é porque eu preciso. Deus vai ouvir porque Ele sabe que essa é essa. Se estiver ligado a uma necessidade, se estiver ligado a uma cura, você acha que Deus tem obrigação não só de ouvir, como responder rapidamente, porque você acha que a mão de Deus é posta para trabalho de operário. Se está ligado à escassez, se está ligado à doença, se está ligado a vício, se está ligado a pagamento de dívida, se está ligado a uma necessidade, rapidamente você imagina: esta oração é legítima, Deus vai ouvir, Ele tem que responder. Estou mentindo, gente? Mas você não tem coragem de falar de uma viagem. Você fica tímido se for para falar de uma casa melhor. E tu também te envergonha se quiser trocar de carro e pedir de Deus ajuda para isso. Quando você vê guerra estourando então em toda parte do mundo, você se sente o mais imundo possível em pedir qualquer coisa ligada a desejo, promessa ou sonho. Você se sente impuro e você pensa: eu não posso pedir isso, eu não posso pedir aquilo, eu não tenho coragem. E aí se acha o auge da puritana, a nata do leite da santidade, a ricota do louvor. Não, porque eu sou um santo homem de Deus, eu sou uma santa mulher de Deus. Eu não vou pedir a Deus uma roupa, eu não vou pedir a Deus um sapato. E de fato essas coisas de fato nem precisaria pedir. Quando Ele diz a seus discípulos: não quero vocês ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, é porque a necessidade estava ocupando na mente deles o espaço de aprendizado com o que o reino poderia oferecer e como ele deveria ser exercido. Veja, é isso aqui que está rolando, ó. É isso aqui, ó. Jesus está curando gente. Cego está enxergando, mudo está falando, surdo está ouvindo. E eles estão pensando assim: daqui a pouco a gente tem que ir embora, porque os restaurantes vão fechar e não vai ter nada para comer. Igualzinho tem alguém nesse momento, com a mente ocupada do que perece. Aí eles não conseguiam desenvolver no reino. Então Jesus vai dizer: não ocupe mais o pensamento de vocês nisso. Escuta isso aqui, vamos pregar do jeito que está escrito. Saibam que o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas sabem que vocês precisam. Só quem tem filho de menor aqui, levante a mão. Baixa a mão. Ele percebe quando a roupa está ficando pequena nele? Ele percebe? Ou é você que diz: menina, essa blusa não está dando mais em você não? Quem percebe? Ele ou o pai? Ele ou a mãe? Ele sabe que dia vence a conta de energia? Ele sabe? Sabe não, ele só sabe que ele quer ver lá a sériezinha dele, o negocinho, 3 palavrinhas dele no YouTube. Não sabe. Ele deseja amém. Ele deseja as coisas. Ele sabe quanto elas custam? Ele só sabe que está na mesa na hora que quer comer, sim ou não? Sim ou não? Agora vamos lá. Seu filho pequeno precisa te pedir coisas para ter essas coisas? Não, porque de todas essas coisas você já sabe que ele precisa. Olha para mim. Você entrega a fatura do cartão de crédito na mão dele? Ele sabe que dia vence o aluguel? Ele não sabe dessas coisas porque tudo isso já está sobre o encargo do Pai. Haja vista que não é responsabilidade do... Agora olha o que Jesus está dizendo. Saibam que de todas essas coisas, escuta isso, o vosso Pai que está no céu já sabe. O que Jesus está falando rasgado aqui, gente? Não vamos florear. O que Jesus está falando aqui? Parem de ocupar a mente de vocês pedindo para o Pai aquilo que sem pedir. Não. Eu vou falar, olha o que Jesus está dizendo. Ih, pegou, hein? Eu vou falar.
Olha o que ele está dizendo: se vocês não gastassem tempo pedindo isto, receberiam a si mesmo. E todas as pessoas do mundo são assim, Camila? Não, só aquelas que receberam com o Filho o direito de também serem feitas filhas. Porque o que Jesus está dizendo é: saibam que o vosso Deus, não. Saibam que o vosso Senhor, não. Olha o que ele diz: saibam que o vosso... Abra a boquinha santa. Saibam que o vosso... Então o que ele está dizendo? Quando você alcança o entendimento de filho, você não precisa ocupar tua mente só com escassez e necessidade. O Pai vai corresponder o que o filho precisa, até sem pedir, se estiver ligado à área da necessidade. Agora é do dever do filho fazer os pedidos ousados que só Deus pode responder. Mas sua mente não consegue renunciar ao que precisa renunciar, porque alguém te ensinou que você não pode ver o que vai ganhar. E é por não saber o que vai ganhar que não tem força para perder. Se santificar, desenvolver disciplina espiritual. Você quer ver? Você é péssimo de devocional, mas é ótimo de campanha. Por quê? Porque quando somos movidos por necessidade, temos maior fluxo de oração. Porque fomos treinados a sermos movidos por necessidade. E quando nos tornamos espirituais, utilizamos o treinamento que nos ensinaram lá fora para uma cultura que não combina aqui dentro. Porque não conseguimos abrir a massa cinzenta, o lóbulo frontal, para deixar a palavra de Deus entrar do jeito que ela é escrita e não do jeito que os outros pregam. E entender que o que ele está dizendo é: filho, das suas necessidades eu cuido, mas dos seus desejos cuida você. Me mostra, me fala, conversa comigo. O que você quer? Aonde está o meu expediente? O expediente do nosso relacionamento. Jairo entendeu o que ia perder. Todos os arrobas ele ia perder. Todos os patrocinados ele ia perder. Tudo que vinha da sinagoga ele ia perder. O CNPJ dele ia quebrar. Convite de final de ano, aquele ano não ia ter. Jairo acabou-se. Jairo acabou-se. No dia que decidiu buscar Jesus para salvar a filha dele, Jairo acabou-se. Acabou-se. Só que ele viu o que ele ia ganhar: a vida da filha. E a vida vale mais do que qualquer outra coisa. E por que ele conseguiu perder e pôr a perder tudo o que ele tinha que perder? Porque ele focou no que ele ia ganhar. Jesus não veio te trazer hoje uma palavra bonita, mas um método eficaz. E o que ele está dizendo é: tu vais dar conta de renunciar tudo que o evangelho te pede para renunciar, quando parar de ser falso puritano e ser um verdadeiro intencional, dizendo: vou renunciar aqui porque eu sei o que eu vou ganhar ali. Eu sei o que Deus tem para mim ali. Eu sei o que Deus tem para mim. Deus tem comunhão para mim. Deus tem vida eterna para mim. Deus tem cura para mim. Deus tem amigos sinceros para mim. Deus tem alianças provadas no fogo para mim. Não, eu tenho que largar tudo e eu não sei o que Ele vai ter. E é por isso que você não consegue largar nada. Olha o que o texto diz: que quando ele viu que ia perder a filha, foi buscar Jesus. Olha isso. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus? Prostrou-se aos seus? Agora vem comigo, olha a oração: rogo-te que entres em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha. Então vamos ser honestos. Ele foi lá e se prostrou aos pés, mas foi pedir o quê? As mãos. Isso é ser intencional, sim ou não? Agora por quê que ele se prostra aos pés em adoração, mas pede as mãos? Porque ele sabia que qual era o testemunho de Cristo? A todos quanto ele, esses serão curados. Então olha, Jairo, sei o que eu estou perdendo, sei como eu devo buscar, mas também sei o que eu vim pedir. Estou adorando aos pés, mas o que eu quero são as mãos. Agora eu te pergunto, Jesus repreendeu ele? Jesus disse: sai daqui, seu oportunista.
Olha o que o texto diz. E foi Jesus com ele. Jesus ama andar com gente que sabe para onde está levando ele. Jesus ama acompanhar gente que vai lá, adora aos pés dele, mas antes do culto acabar diz: me dá tua mão, porque eu tenho que te levar lá no meu endereço. Me dá a sua mão, porque eu preciso te levar lá na minha casa. Me dá a sua mão, porque eu preciso te levar lá no leito daquele hospital. Olha o que Jairo está dizendo: eu adoro aos pés, eu reconheço quem tu és, e é porque reconheço quem tu és que vim buscar o trabalho das tuas mãos. E foi Jesus com ele. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Irmãos, eu estou tremendo aqui. Estou tremendo porque eu estou sabendo que Deus usou o pastor Eduardo ontem. Eu quero deixar claro para os irmãos que eu só vou trazer uma saudação. Eu não quero que os irmãos criem expectativa equivalente, porque assim, aquele irmão ele come o pergaminho. Eu não sei o que acontece, eu ainda não cheguei nesse nível. Então os irmãos já vão me perdoando, vão tendo misericórdia. Cadê os intercessores? Já entraram em intercessão? Senhor, tem misericórdia, não deixa a tua serva humilhada, envergonhada. Vocês estão aí? Então comece a interceder, pelo amor de Deus, que eu já estou naquele nível da oração do desespero. Sabe? Eu já estou, Deus, pelo amor de Deus, hein? Sabe quando tu já ameaça Deus na oração? Tipo assim, ó, é teu nome, hein? Ó, eu já estou nesse nível. Já estou, mal cheguei no aeroporto, o pastor Júnior já chegou e falou: teu marido. Meu Deus, já tremi. Falei: mãe do céu. Aí depois dentro do carro ele continuou, foi resposta. Até essa chuva que está caindo. Falei: Jesus, me cobre com teu sangue. Quase que eu fingi um desmaio, um troço. Falei: bota no soro, é melhor ficar quietinha, internada, do que passar vergonha. Meu Deus, me ajuda. E quando cheguei aqui, os irmãos dizendo: ó, tava puro não, hein? Aí pastor Edilson, foi uma benção. Aí Mísia, até o marido. Eu falei: meu Deus. Ai, Senhor, tu me trouxeste pra cá pra me abater. O que houve? Então tem misericórdia de mim, viu? Vamos lá, Marcos capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Se puder aumentar só mais um pouquinho o retorno para mim. Só o retorno, que eu sei que o som para a igreja está espetacular. Espetacular. Glória a Deus. Oh, aleluia. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você ficar chateado, tiver qualquer problema aqui, me liga, viu? Pessoal da sonoplastia. Tá? A gente tá repreendido em nome de Jesus. Vamos lá. Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versículo 25 em diante. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia, que já havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque ela dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente ao tocar, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta, por que incomodas o mestre?
Porém, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. É a segunda oportunidade que eu tenho nesse período de 2 anos de poder retornar a essa casa. E eu me lembro que na última ocasião eu pude falar bastante sobre Jairo. Mas o Senhor, Ele me deu uma nova perspectiva dentro desse mesmo texto. E hoje o coração se inclinou pelo Espírito Santo para que nós possamos caminhar nessa direção. Vem algo novo aí. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra ainda antes de assentar. Uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus te confiou como verdade para esse ano de 2024. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: sustenta a tua fé. Meu Deus! Só isso que você vai dizer. Sustenta a tua fé. Ah, Camila, mas a minha fé não é tão grande. Não importa. Tudo que está para acontecer depende da fé que você aguenta sustentar agora. Tá bom? Então, quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao seu lado. Mas diz daquele jeito. Sabe assim, quando você compra uma coisa que você pensa que não vai dar conta de pagar e tu tem que dobrar o plantão, mas tu paga? É tipo isso, o Senhor está dizendo, sustenta. Sabe quando a gente era criança que botava um pouquinho mais de comida no prato e percebia que não ia aguentar, mas tinha uma mãe, um pai um pouco mais rígido na área da educação, que não aceitava desperdício, principalmente se a família fosse mais pobre. E aí quando você dizia, não quero mais, aí a mãe dizia, engole. É mais ou menos nessa vertente. Você vai dizer, o sustenta dessa maneira. Como quem diz, você veio até aqui, não tem como voltar não. É daqui pra frente. Ah, mas eu acho que eu criei demais. Ah, eu acho que eu projetei. Ah, eu acho que eu fui um pouco mais além do que onde minhas pernas. Exatamente, porque não é sobre pernas, é sobre fé. Foi o próprio Deus que permitiu o cálculo e um pouco mais além. Aí na hora você pensa, ai, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer, agora sustenta. Sustenta. Então quando eu disser 3, você vai dizer a quem está do teu lado, sustenta a tua fé. É 1, preparar. É 2, para de dar sorrisinho que é para ele entender que é coisa séria. 2,5, você vai dizer, sustenta a tua fé. É 1, é 2, é 3, diga! Sustenta a tua fé. Isso, diga glória a Deus. Senta dando aleluia. Aleluia, vai sentando e vai glorificando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos aqui 2 tamanhos de fé, 2 tamanhos de fé, no mesmo texto, no mesmo episódio. Por que não dizer na mesma passada, né? Numa caminhada, 2 episódios que mostram cada um com um tamanho de fé. Camila, fé tem tamanho? Tem. Fé tem tamanho. E como é que a gente sabe que fé tem tamanho? Por causa do resultado daquilo que ela provoca. João, quando tira um tempinho curto para poder falar sobre fé, é como se ele estivesse simulando um diálogo, onde na verdade não é um diálogo, é uma pergunta retórica que ele está fazendo, nos levando a uma reflexão. Como se alguém estivesse perguntando assim para ele, ao perguntar para a gente, mostra-me a tua fé. E aí ele responde dizendo assim, não, vou te mostrar as minhas obras. E aí vendo as minhas obras, você vai ver o tamanho da minha fé. Ou seja, fé, ela tem dimensões. E a comprovação disso está no resultado daquilo que ela é capaz de provocar de acordo com a sua dimensão. Por isso que de vez em quando algumas coisas Jesus fazia e ele dizia, seja conforme a sua fé. Ou seja, não é conforme eu pedi, não é conforme eu determinei, mas é conforme o plano que você estabeleceu, porque você creu, porque você projetou, porque você veio até aqui. E aí tem até um pouco a ver com aquilo que nós dissemos lá no início, sobre o homem fazer planos e o selo vir da parte de Deus. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele faz planos e ele consagra isso ao Senhor, para que o Senhor possa confirmar. Não é para o Senhor execrar, não é para o Senhor rasgar o papel, é para ele selar, confirmar, acrescentar nos planos que já foram feitos. Então nesse texto,
nós temos basicamente 2 tipos de fé, 2 tamanhos de fé e 2 resultados diferentes. Aparentemente, a fé da mulher do fluxo de sangue é, sem dúvida, incontestavelmente, uma das maiores fés apresentadas no Novo Testamento. Por quê? Porque ela inaugura um método novo, algo que ninguém ainda antes dela havia realizado. Havia um testemunho de Jesus. Qual era o testemunho? O que as pessoas ouviam falar sobre Jesus? Elas ouviam dizer que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então esse era o testemunho de Jesus. A fé vem pelo quê, gente? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então Jesus é o verbo vivo, e a palavra que se dizia sobre ele, o testemunho que se dava dele e que edificava a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos jazia numa hemorragia terrível que trazia sua vida à decadência, não só financeira, mas social, emocional, enfim, uma série de coisas ruins que estão acontecendo ao longo dos anos através da vida, ou melhor, na vida daquela mulher, por causa da hemorragia que ela tinha. Essa mulher vai vir ouvindo falar de Jesus. Isso aqui é uma coisa tão simples, né? A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, pela palavra de Deus. Então a gente sabe qual é o combustível da fé: palavra. Normalmente é a palavra. É a palavra que produz a fé que você precisa. Então quando você diz assim, eu não estou me sentindo com muita fé, na verdade o que está te faltando é palavra. Você precisa se apropriar de palavras, verbalizar palavras. Existem coisas na nossa vida que jamais vão ser resolvidas com a nossa mão, jamais vão ser resolvidas com o nosso pé. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de Ezequiel, capítulo de número 37. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor leva ele numa visão que retrata a condição de Israel naqueles dias. E o Senhor deixa ele no meio daquele vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam como? Sequíssimos. E dentro daquele retrato, o Senhor não diz para ele, arruma, mete a sua mão. Não, o Senhor pergunta para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele diz, Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei o suficiente. Suficiente para quê? Para saber que tu fazes o que tu queres. Aí ele disse, então profetiza, filho do homem. E ao contrário do que a gente pensa, quando lê rapidamente, Ezequiel não começou a profetizar não. Quando ele diz, então profetiza, filho do homem, ele ficou caladinho. Foi o Senhor que começou a falar para ele o que ele tinha que falar. Porque profeta de verdade não inventa nada, só repete o que já foi dito. E é isso que Ezequiel vai fazer, ele fica caladinho esperando Deus dar a direção. Aí ele diz assim, filho do homem, profetiza assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele repetia, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Agora vem comigo só por um instante. Estamos falando sobre desenvolver fé pela palavra de Deus. O único método de produzir uma fé verdadeira, transformadora, poderosa e genuína. Agora, veja, se ele está num vale, não é num oásis, é num vale. Num vale, ou seja, escuro, porque o vale é profundo, né? Ele não está cercado de árvores. O texto diz que ele está cercado de ossos. Imagina, crânio para um lado, fêmur para o outro. É uma visão terrível. Se a gente for produzir ou imaginar o tipo de sentimento que aquela visão está provocando em Ezequiel, a única coisa que a gente vai poder visualizar é a sensação de medo. Eu não vejo aqui um ímpeto profético. Não, o cara foi pego a frio numa visão. Tanto é que o texto é claro, me pegou e me tomou. Ou seja, eu não fui porque quis. Quando eu vi, eu estava lá. O texto diz assim, e me deixou lá. Daqui a pouco ele se viu, abre aspas, presencialmente sozinho. Porque primeiro ele vê uma mão que pega ele, mas depois a mão que pegou ele, leva ele e deixa ele lá, não está mais com ele lá. O que prova para nós uma outra coisa, e tem tudo a ver com fé desenvolvida pela palavra. A questão presencial não é o mais importante para desenvolver uma fé genuína. Pelo contrário, às vezes, Deus demonstra uma aparente ausência física de mover para que a fé genuína possa aparecer.
Como assim, Camila? Enquanto você vê mão de Deus te movendo, você não exercita a fé da mesma maneira. É quando o mover da mão de Deus se ausenta que você começa a ficar atento de verdade ao que ele está falando. Agora veja, o que levantou os ossos no meio do vale foi a mão de Deus? Não, foi a capacidade que Ezequiel tinha de ouvir aquilo que Deus estava falando. Então, de vez em quando pode te faltar a mão que move aonde você gostaria. Agora, nada disso impede a realização do milagre. Por quê? Porque não é sobre mão, não é sobre pernas, é sobre ouvir a voz que fala com você. É sobre a palavra. Completa aí para mim, por favor. É sobre a... Então ele não está vendo mais a mão que o tomou. Ele está cercado de um vale, num vale cheio de ossos, certamente sentindo a princípio um pouco de medo, mas o texto diz que ele segue repetindo aquilo que Deus está falando. Ele segue profetizando. O que ele está sentindo enquanto ele profetiza? Eu não consigo imaginar que ele esteja sentindo muita coisa além de medo, mas ele segue profetizando aquilo que Deus está falando. Eu imagino que tudo continua escuro como estava antes, mas ele continua profetizando. Não há nada que aqueça a alma dele naquele momento, mas ele continua profetizando. E nas primeiras palavras proféticas não há mover algum no vale. Ele está profetizando é no eco, está profetizando é na voz, está profetizando é na solidão mesmo. O texto diz que demora um pouquinho. Não é que o texto diz que demora, mas se você analisar, você vai ver que primeiro ele profetiza de 3 a 4 coisas, para só lá pela quinta, quando Deus diz assim para ele, ó, diga-lhe assim, filho do homem, porque parece que nada acontecia. Aí Deus vai dizer assim, diga-lhe assim, filho do homem, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E aí ele dizia, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E enquanto ele repetia isso, aí o texto diz que começou a ouvir um barulho. Então veja como desenvolvimento de fé não tem associação alguma com sentimento, mas com a capacidade que você tem de reproduzir repetidamente uma palavra que você recebeu, mesmo quando aparentemente toda a realidade parece paralisada diante do que você está profetizando. É exatamente isso que está acontecendo no vale. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele segue profetizando. É assim que nós desenvolvemos a fé. Você vê o marido ficando cada vez mais viciado, e quanto mais viciado ele fica, mais você repete, esse aí vai ser pastor, esse aí vai ser obreiro, esse aí vai ser um homem de Deus. E você vai vendo por um tempo a paralisia, o contraste entre a realidade e a fala. Mas o que é fé? Fé não é a capacidade que eu tenho de sentir, fé é a capacidade que eu tenho de profetizar o que eu sei, mesmo quando eu não estou sentindo nada. Se Ezequiel, imagino eu, fosse dar voz ao que ele sentia antes de haver um mover naquele vale, certamente ele daria voz ao seu medo. Nós somos muito rápidos em dar voz ao nosso medo, mas somos vagarosos em dar voz à nossa fé. Sentimos-nos constrangidos em falar do que ninguém acredita, em falar do que não combina com a realidade, em falar do que Deus falou sobre nós, em repetir o que Deus disse a nós. Ficamos com medo de sermos taxados de louco, ficamos com medo de parecer que aquilo que estamos falando não vai acontecer. Só que o compromisso daquilo que Deus entrega não é com quem recebe, é com Ele que promete. E aí a gente acaba não verbalizando aquilo que Deus falou. Mas Ezequiel verbaliza. Eu tenho para mim que quando ele viu cada osso se juntar ao seu osso, o medo que estava antes ficou até maior. Porque quando Deus começa a mover e você percebe aonde você está, às vezes quando o milagre começa, o medo aumenta. Só que o texto diz que ele continuava profetizando. Agora vamos supor que Deus tivesse feito isso de uma outra maneira. Só por um instante, acompanhe o raciocínio. Imagine que Deus tivesse pego o mapa do esqueleto humano e tivesse dado a Ezequiel. E tivesse dito assim, Ezequiel, é assim que se constrói, ó. O fêmur, a bacia na espinha, espinha nisso, crânio, coloca assim, desce dessa maneira. Se ele tivesse um mapa do esqueleto humano e com as mãos, sem precisar dizer nenhuma palavra, ele pudesse unir cada osso ao seu osso, ele também seria capaz de fazer essa obra. Mas ela não seria tão perfeita por 2 motivos. Primeiro, ele jamais saberia se o osso do fêmur que ele está colando na bacia é o osso da mesma pessoa. Segunda coisa,
Imagine o tempo. Eu quero que você diga após mim, diga tempo. O tempo que levaria para ele fazer isso com as mãos. Mas às vezes nós queremos usar o tempo da revelação profética para fazer com as mãos o que não temos coragem de fazer com a voz. O que não temos coragem de fazer com a língua, o que não temos coragem de fazer com a boca, e gastamos anos da nossa vida fazendo com a mão, na força do braço, na força dos pés, na força do dinheiro, na força da influência, tornando físico aquilo que Deus deixou claro na visão. Qual é a clareza da visão? Deus não disse arruma com a mão, Deus disse filho do homem, profetiza. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, você está cansado porque está dando para a mão um trabalho que estava na tua língua. Você está cansada porque está dando aos pés um trabalho que estava na tua boca. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus está dizendo, o lugar que eu te coloquei agora não se faz obra com a mão, é com a boca. Abre a tua boca e profetiza. Ezequiel profetizava, ele dava voz ao que Deus falava. Agora eu te pergunto, se é Deus que está falando, por que quando Deus fala a Ezequiel, o vale não se arruma? Mas Deus levanta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel para que o que tem que acontecer seja feito por intermédio dele, mas passe por ele, por Ezequiel. Escute isso aqui. Deus está dizendo para alguém aqui, sou perfeitamente capaz de fazer absolutamente tudo. Por mais contraditório, contra a sua realidade que pareça, eu vou fazer o que eu falei. Agora, Senhor, se tu vais fazer, se tu és capaz, por que eu não estou vendo essa realidade da minha vida? Porque Deus está dizendo, não é porque eu vou fazer que significa que eu admita que vou fazer sem você. Você quer ver? Quando o Senhor determinou que iria ressuscitar Lázaro, depois que já estava morto há 4 dias, ele chamou os seus discípulos e disse assim, Lázaro, nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos voltar lá. Aí disseram assim, Senhor, não volta lá não. Última vez que a gente saiu debaixo de pedrada, de paulada. Se a gente voltar agora lá, vão matar ele, a gente. Se ele dorme, deixa que ele vai despertar. Os discípulos estão fugindo. Aí Jesus diz assim, Lázaro é nosso amigo. E aí ele fala abertamente, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Agora veja, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Vem comigo, olha a palavra dele, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então já está decidido que Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? E ele depende da ajuda de alguém para trazer Lázaro para a vida? Depende, gente, de absolutamente ninguém. Mas enquanto não convence os discípulos, não chega em Betânia. Aí depois chega em Betânia, enquanto não convence Marta, que é a primeira pessoa que recebe ele, não ressuscita Lázaro. Aí depois de convencer Marta, ele diz, cadê Maria? Aí Marta chama Maria e ele convence Maria. As mesmas palavras que ele disse para Marta, ele também diz para Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, ele vai ressuscitar. Terceira e última coisa, olha o que vai acontecer. Se Jesus já sabia que ele estava morto, sabia que era 4 dias, já estava decidido a ressuscitá-lo, Jesus também sabia onde ele estava sepultado, sim ou não? Sim ou não? Mas não foi lá, disse para Marta e Maria, me leva. Me mostra, recalamancho. Tem coisa na nossa vida que está como o vale de Ezequiel, seco. Tem coisa na nossa vida que está como a morte de Lázaro, sendo comido de bicho, em estado de putrefação. E você diz, cadê a promessa? E o Senhor está dizendo, me leva lá. Aí o que o Senhor falou, Deus também dizia o que Ezequiel tinha que dizer, mas os ossos não se moviam à medida que Deus falava, se moviam à medida que Ezequiel profetizava. Deus trouxe pessoas aqui numa direção muito clara, e Ele está dizendo, 2024 você arruma com a boca, ressuscita com a boca, você levanta com a boca, vai ensinar com a boca, vai acalentar com a boca, vai consolar com a boca, vai curar com a boca. A Bíblia diz
que a língua, ela pode ser inflamada pelo inferno, mas uma língua cheia do Espírito Santo é o avivamento que responde um clamor da igreja. Pegue na mão de alguém, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Não segure de qualquer maneira não, faça ele entender, segure aí, que ele não chegou numa noite comum, numa noite de entretenimento gospel. Eu não sei se você é da casa ou se você é visitante, mas aperta a mão de alguém e diga assim: você sentou ao lado de um profeta. A minha boca vai te levantar hoje, a minha boca vai mexer com a tua estrutura hoje. O que Deus tem para fazer na sua vida virá através da capacidade que você tem de verbalizar o que já ouviu. Vou falar como Deus está mandando. Por que não verbalizas o que ouve? O que o diabo fala, você repete. A fofoca que te contaram, você repassa. Mas a profecia que você ouviu, você vive calado. Remaia canchobria sai. Telebe de ramaia súria. Quando está triste, fala que está triste. Quando está com medo, fala que está com medo. Mas por que não anda naquela casa liberando a palavra? Por que não entra nesse ônibus e vai trabalhar liberando a palavra? Por que não entra em territórios geográficos que Deus já te deu, tomando posse na palavra? A mulher do fluxo de sangue tem um nível de fé, e ela mostra pra gente qual é a receita. Ela deixa claro pra gente qual é a receita. Ela desenvolveu essa fé, não foi do nada não. Olha pro teu irmão e diz: não é do nada não. Não é do nada não. O texto é claro. 12 anos, hemorrágica, padecendo na mão de vários médicos, despendido tudo que tinha, sem aproveitar nada, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar, sua boca reproduz aquilo que você dá crédito ao ouvir. Isso que sua boca tem que reproduzir. A pergunta é: por que estás dando crédito a palavras desgraçadas, reproduzindo maldições, ao invés de verbalizar e de liberar a palavra que Deus te entregou? Essa mulher, ouvindo falar de Jesus, a fé que ela desenvolveu não foi do nada, foi uma fé baseada naquilo que ela... Eu sempre digo isso: melhore o que você ouve e você vai melhorar o que você fala. Limpe esses ouvidos. Só ouve fofoca, só ouve conversa fiada, só ouve disse-me disse, só ouve noticiário de desgraça. Meu Deus, o algoritmo da sua rede social só mostra calamidade, porque você ouve uma, passa para outra, ouve uma, passa para outra, ouve uma, passa para outra. Aí você começa, está sabendo disso, está sabendo daquilo, e só começa a reproduzir. E detalhe, vai reproduzindo na vida das pessoas aquilo que você está cheio. Vai reproduzindo medo, vai reproduzindo incredulidade, vai reproduzindo distanciamento, vai reproduzindo frieza espiritual, vai reproduzindo escândalo, vai reproduzindo pecado, vai reproduzindo maledicência. Por quê? Porque só empresta os seus ouvidos para ouvir aquilo que não edifica. Por isso a boca de algumas pessoas parece que a língua não é língua, é um defunto, fétida, cheia de vermes. Agora, olha a condição dessa mulher, ouvindo falar de Jesus. Sabe o que é maravilhoso? Ela dava mais atenção ao que Jesus fazia do que a como ele fazia. Por que as pessoas não alcançaram o nível de fé da mulher do fluxo de sangue? Porque elas davam mais atenção a como ele fazia do que ao que ele fazia. Quando você dá mais atenção a como ele faz, ao invés do que aquilo que ele faz, você se torna um reprodutor de ideias que alguém já teve. E qual é o problema? O problema de comparar ideias e métodos é que normalmente o que serviu para o outro não tem garantia de que servirá para mim, por um único motivo: porque a vida de ninguém é igual. A vida de ninguém é igual. Então qual é a fé que não dá certo? Uma fé que se compara.
Uma fé que dá mais atenção ao como Jesus faz do que ao que Ele faz. Olha o que vai acontecer. O testemunho de Mateus e o testemunho de Lucas acerca do testemunho de Jesus é esse aqui, de Marcos. O testemunho é esse aqui, ó. A todos quanto Ele tocava, estes eram curados. A todos quanto Ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas ouviam falar da maneira como Ele fazia e começavam a desenvolver a fé em cima daquilo que era falado. E o que era falado? Que a todos quanto Ele tocava, estes eram curados. Então só podia por Ele ser curado quem por Ele fosse. Agora olha a situação dela se ela compara a fé. Se ela compara a fé, tinha morrido de hemorragia. Porque de acordo com a lei de Moisés, e o Senhor não quebrava a lei, a Camila quebrava sim, Ele curou no sábado. Não, foi Ele mesmo que disse no sábado, porque Ele é o legislador, Ele não quebra a lei. Ele mesmo disse, a vida do homem é maior do que o sábado. Jesus nunca quebrou lei nenhuma. Nenhuma. Isso é conversa de gente que tem dificuldade de cumprir princípio porque tem pressa para viver promessa. Essa mulher sabia que Ele era o Filho do Deus vivo. Ela reconhecia a sua autoridade e sabia que Ele não iria descumprir a lei de Moisés. Até porque ela retratava o desejo de Deus. E segunda coisa, quando Jesus veio no seu primeiro sermão, Ele disse, não cuideis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não sou um abolidor dos princípios, eu sou aquele que abre caminho para motivar você a fazer da maneira correta. Agora veja, se ela compara a fé, estava hemorrágica. Tinha morrido minando sangue. Porque o que a lei dizia? Dizia que acerca da enfermidade que ela possuía, ela era tida como uma mulher imunda. E uma mulher imunda jamais poderia ser tocada por Jesus. E um Jesus cumpridor de lei jamais tocaria nessa mulher. Então imagine que ela está edificando a fé só no como Ele faz e não no que Ele faz. Imagine ela ouvindo histórias do tipo, rapaz, ele tocou no esquife do filho da viúva de Naim, e o esquife passou vida para o menino, e o menino levantou. Imagine ela ouvindo esse tipo de coisa. Imagine ela ouvindo que nas bodas de Caná da Galileia, o vinho havia acabado, e agora Ele transformara a água em vinho. Imagine isso. Então ela está vendo que Ele tem poder. Agora, se ela só se submete a dar atenção ao como e não ao que Ele faz, do mesmo jeito que ela cria, ela desistia. Por isso que tem gente que do mesmo jeito que produz a fé, perde. Porque você vê o que faz e se anima, mas vê como Ele fez e desanima. Por quê? Porque se compara. Porque diz, mas também ela ora a beça. Mas também ele jejua muito. Mas também ela tem oportunidades que eu não tive. Mas também ele teve portas pelas quais eu não passei. Então Jesus está dizendo, eu te animo no que eu faço, mas tu te desanimas quando ouve como eu faço. E por quê? Porque você se compara. Se ela fosse se comparar, olha o que ela tinha ouvido. Ouvindo dizer que Jesus vinha, ela edifica a fé dela. Por quê? Porque sabia que Ele fazia milagres. Mas qual era o testemunho? Qual era o testemunho? Que a todos quanto Ele tocava, estes eram curados. Imagine ela pensando, então eu nunca posso ser curada, porque por Ele eu não posso ser tocada. Mas ao ouvir que Ele vinha, entendendo que está diante de uma oportunidade, ela não vai verbalizar a comparação, ela vai verbalizar a realização. Jesus está dizendo, foca na realização que eu foco no método. Foca na realização que eu foco no como. Foca no final que eu crio a ponte no meio. Alguém está entendendo o que Jesus está falando aqui? Aí ela começa a desenvolver, cheia de fé, o seguinte pensamento, se tão somente eu tocar, e é a primeira vez que alguém vai ter essa ideia, diga comigo, é a primeira vez, diga, é a primeira vez, é a primeira vez que alguém vai ter essa ideia, porque qual era a ideia repetida? Se Ele tocar, sou curado. Se Ele tocar, sou renovado. Se Ele tocar, eu me levanto. Se Ele tocar, eu prospero. Se Ele tocar, eu faço. Se Ele tocar, eu tenho. Se Ele tocar, eu sou. Aí vem uma mulher que por causa da condição de vida dela não pode tocar. Ela desiste? Não, ela inaugura um método novo. Olha para mim, existem coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Não é porque Ele está te castigando, é porque Ele vai inaugurar métodos novos através dessa adversidade que você está passando. Existem coisas das quais você não consegue se
se livrar por mecanismos normais. Você faz palestras para ver como outros venceram. Você faz curso para ver como outros romperam. E você não rompe. Faz, meu Deus, 1000 coisas para saber como outros prosperaram e não prospera. Para saber como outros casaram e não casam. Aí você pensa, parece que Jesus está me castigando. E Ele está dizendo, não, é que eu escolhi tua dificuldade para inaugurar uma coisa nova. Eu vou falar de novo essa palavra profética. Deus está dizendo, a tua vida é diferente, teu casamento é diferente, com você é diferente, porque através da tua vida eu vou inaugurar um método novo. Vou fazer de um jeito novo.